Olá, eu sou a Edna Câmara do canal Te Orientes e hoje a gente está com um convidado para lá de especial, que é o seu Marcos Vinícius. Seja bem-vindo aqui ao canal. Ele hoje vai trazer essa temática da educação financeira que está tão em voga. Gente, o mês de agosto tomou, assim, situação, uma questão que eu achei muito interessante, que todos os blogs, todos os canais, Marcos, estão falando sobre a educação financeira. Então, eu fiquei muito feliz e aproveito o ensejo, estou trazendo aqui no canal Te Orientes, o Marcos. Ele vai nos dar vários insights dentro dessa temática, que é uma temática muito importante para construir um mindset diferenciado, para que a gente lide melhor com nossas finanças. Então, Marcos, eu queria lhe apresentar. Lhe conheço já há muito tempo, né? Desde as Entendi. nossas histórias Muito. do Sebrae, lá quando você fazia toda aquela base orçamentária, né, do Sebrae, da instituição como um todo, que é de extrema importância, né, para a longevidade daquele orçamento. O gestor dos orçamentos nas empresas é como o provedor e o dono da casa que faz assim o seu orçamento, o seu planejamento financeiro também. Isso é mais ou menos a mesma coisa, como você diz aqui no livro, que você também é uma empresa, você também é um SA. Eu achei isso muito interessante, gente. Então, esse é o livro do Marcos, tá? Estou trazendo aqui no canal, aqui em primeira mão para vocês. Essa metodologia das 4 operações, nós iremos dar uma destrinchada nela. O livro, ele fala do assunto educação financeira, mas com muita leveza. E aí eu li assim, como ele disse, de uma sentada, porque me deu prazer, eu gosto da temática, então foi muito fácil. Agora falando um pouco do Marcos, o Marcos Vinícius, ele é um especialista em consultoria empresarial, finanças e gestão de projetos. E já é um cara que é mestrado, né, lá na universidade. Você Valência. fez lá em Valência, na Espanha, e Isso. você também tem um curso na França, não é isso? Isso. Então, o Marcos, ele tem todo compromisso, né, com essa área, com essa temática, já desde longos tempos. Como eu falei, eu conheci há uns 15 anos atrás no Sebrae, quando ele trabalhava lá na gestão do orçamento do Sebrae. Então, gente, nós vamos ter o prazer, né, de apresentar o Marcos, apresentar no final o seu livro, dizer aonde vocês encontram esse livro, que é de fácil leitura. E, Marcos, eu queria começar lhe pedindo para que você me trouxesse para a nossa audiência, assim, qual a importância dessa temática da educação financeira para as famílias, para se ter saúde nas famílias, principalmente saúde mental. Ótimo. Esse é um tema que, como eu disse, a educação financeira, ela transcende o aspecto exclusivamente dos números, né? Eu sempre costumo dizer que ela passa e ela tem o que eu chamo de uma ciência do comportamento humano. 90% desse processo é comportamental, só 10% é de conhecimento específico em finanças, né? A gente E precisa ser um bom não, matemático para não gerir preciso ser as finanças. especialista em finanças para isso. Finanças. Qualquer um que saiba somar, dividir, multiplicar, diminuir, tem a condição de fazer isso, claro, desde que tenha técnicas simples para fazer essas coisas. Buscar um pouco mais de Isso. conhecimento. Então, por que eu enfatizo bem essa questão comportamental? Porque ela traz impacto na saúde das pessoas. Pesquisas de instituições, até como a Organização Mundial da Saúde, já identificaram claramente os impactos do chamado estresse financeiro para as pessoas, né? E que impacto isso traz, né? Ela elegeu o estresse financeiro como uma das maiores epidemias do mundo. Isso é a Organização Mundial da Saúde, né? Os impactos disso, principalmente nas famílias, é no sentido, boa parte das questões ou dos desconfortos e desavenças familiares parte da questão financeira. Começam Começa com a questão financeira, mau orçamento né? aplicado. Primeiro, com o tabu disso, né? Dificilmente uma família senta à mesa para falar de dinheiro, Discutir dinheiro. né? E os jovens que estão casando, que estão noivando, esses Menos muito ainda, menos. menos ainda. Eles têm medo de discutir, é isso? É Exatamente. um tabu, É então. um tabu, então não se conversa, né? Sim. Nenhuma família senta na mesa para fazer isso, né? E às vezes os casais também. Muitas vezes os Tem casais mais tratam, eu discussão. tenho o meu, você tem o seu, eu tenho o meu salário, você tem o seu salário, você tem seu carro, eu tenho o meu carro. Quer dizer, não existe o nosso. E ainda tem mais um problema. Tem um que é controlado e o outro Isso. descontrolado. Aí, Esses também têm situações que trazem desconforto, né? O perfil, né, inadequado de um individual. ou do outro, né? Que não foi negociado antes de se Isso, casar, né? como não se senta na mesa para colocar essa temática em pauta, as coisas ficam individualizadas e aí geram os problemas, E né? nesse caso, então, você diria que sentar à mesa
educar os filhos, ou até mesmo antes de casar, né, de você reunir e gerar um vínculo com o seu parceiro, com o seu cônjuge, seria de fundamental importância ter mais conhecimento sobre o que o outro pensa sobre a educação financeira que ele tem, sobre como ele gera as suas finanças? Com certeza. Um outro fato que também não é muito comum, os planos conjuntos. Sim, Vocês os sentam, planos. cada um pode ganhar mais do que o outro, isso não seria nenhum problema, né? Sim. Ou da mulher ou do homem ganhar, ter um salário melhor do que o outro. Se eles fazem a construção conjunta, planeje sua vida para o futuro de forma conjunta. Organiza o presente e planeja Organize, o futuro. planeje o futuro. Como é que você, juntando a renda de um e do outro, pode gerar melhores condições, não só para eles, como para os filhos que Das estão todas as vindo, escolhas todas as que eles demais situações, o que é que programa, as férias, as aquisições de bens e outras coisas mais. Quer dizer, se isso é discutido de forma conjunta, tendo a clareza, né, de que cada um tem a sua parcela de contribuição nesse processo, isso, de certa forma, traria grandes benefícios nas relações e, consequentemente, no núcleo da família, né? Isso é, aquela regra diálogo financeiro precisa ser vital. adotado. Vital. Eu vi uma regra aqui no seu livro, que é a regra dos 4 potinhos, né? Que é nada mais, nada menos do que a regra das 4 operações, que está aqui, não é isso? Você Isso. pode destrinchar um pouco mais Sim. essas regras e o que benefício elas poderiam trazer para essas famílias? Essa regra dos 4 potinhos, ela tem uma, digamos, uma origem muito interessante. Tem a origem na história dos nossos antepassados, né? Nos nossos avós, nossos pais, que guardavam as moedinhas da sobra das despesas lá na despensa da cozinha, nos potinhos, né? E de repente, ao juntar essas moedinhas com o tempo, Sim. juntava um certo dinheirinho para comprar alguma coisa mais essencial. Era nem o porquinho foi uma evolução Ah, dos potinhos, é é a isso? evolução dos Dos potinhos. O potinhos. porquinho também tem outra história do porquê que o potinho é a É o figura porquinho do porquinho. de um cofre. Isso, de uma certa forma, trazendo esse hábito dos nossos antepassados e aplicando esses hábitos de uma forma mais regrada, eu gerei essa regra dos 4 potinhos. Dos Que é 4 assim, potinhos. você pega 100% da tua renda líquida, separa no primeiro potinho 50% dessa renda para bancar o que eu chamo de necessidades básicas, aquelas necessidades que qualquer indivíduo precisa e é essencial para viver: alimentação, saúde, educação, moradia, transporte. 50%. Ninguém consegue sobreviver sem isso. Tá. Então, garanta com 50% do primeiro potinho bancar esses gastos com essas necessidades básicas. No segundo potinho, você reserva 10% da tua renda líquida para comunicação, essencial no mundo moderno de Ah, hoje, né? Todo profissional precisa ter boas comunicações, uma internet, né, com um bom potencial de potencial de comunicação, um comunicação. celular com. Então, muitas vezes, até para dentro de casa, coisas que você precisa, uma TV a cabo, ou alguma coisa nessa linha, que você possa pegar os 10% do segundo potinho e bancar isso. Aí é mais a nível de equipamentos e não de capacitação, não é Não isso? é capacitação, é ter uma boa internet em casa, Sim, é ter um bom celular que facilite a comunicação e tuas transações do ok. teu dia a dia. No terceiro potinho, mais 10% da tua renda para o lazer, que ninguém é de ferro, a gente Qualidade de precisa vida, né? Uma qualidade de academia, vida, fazer isso um esporte. do esporte. Eu digo que algumas coisas, eu diria do lazer mesmo, eu já incluo hoje digamos, o cuidar do corpo Lá, dentro da saúde. lá no primeiro Lá no potinho. primeiro potinho, Então, lá nos já no primeiro 50%. potinho. Tá, Faz parte do cuidado com a saúde tá hoje, certo. né? Entendi. Você ter o cuidado com o seu corpo, aí tem uma academia, você vai fazer isso, vai fazer pilates, vai fazer alguma coisa, já deixa também dentro do orçamento lá do primeiro potinho. Tá. Esse do que eu chamo do lazer é o lazer mesmo, é a saída no final de O semana, né? É desestresse, o né? desestresse, é uma Hobby. praia, é um Sim. teatro, é um cinema que Tá. você queira trabalhar para poder, né, estressar isso. Então, vai, os Estressar. 50 do primeiro potinho, mais os 10 do segundo, mais os Os 10 10 do terceiro, dá terceiro. 70%. 70%. E os 30%?
quarto potinho dos 30% é para fazer uma reserva financeira. Reserva de emergência. Não é de emergência, eu chamo de reserva financeira, porque essa reserva financeira serve para várias finalidades, né? Que é outra regra que eu uso, que é a regra do texto. Então, a reserva financeira que está nos 30% do quarto potinho, ela vai te Vai, socorrer para pronto, qualquer, ela vai servir para servir para qualquer a próxima situação. situação. Muita gente, quando eu falo disso, a pessoa gosta de me fuzilar e diz, mas como eu consigo chegar nessa reserva? Eu digo, ó, Muito alto, 30% assim, hein? muito alto, 30% desse Eu diria o ideal. é o É ideal. ideal. Um dia Claro, você chega é. lá, né? Um dia você precisa chegar Chegar lá. lá para dar essa tranquilidade financeira no futuro. Mas se não dá, claro que numa situação que você tenha hoje, você não se preparou, você não trabalhou para isso, você vai, comece com um pouquinho, só dá para guardar 5, guarde 5. Tá. Só dá para guardar 10, guarde 10. E vá progredindo com essa reserva até chegar nesse ponto ideal que eu chamo dos 30%. Até Isso é uma construção. Vai levar tempo? Pode levar. Nos quantos anos? Eu não sei, depende da tua condição inicial. Porque essa reserva é o grande segredo da tranquilidade financeira. E, Marcos, e se faltar, como você está falando, vai começando com pouco, mas também a gente não poderia sugerir que eles se organizassem e fizessem uma certa renda extra? Eu diria o seguinte: como é que eu usei uma artimanha comigo mesmo na época que eu comecei a fazer essa reserva? É uma regra que eu uso do pague-se primeiro. O que é pague-se primeiro? Primeiro eu, depois os outros. Né? Primeiro a necessidade, depois o desejo. Interessante. Então, é nessa linha do pague-se primeiro que eu criei uma regra para mim mesmo. E criei o que eu chamei do meu IPVM. Imposto paga você mesmo. Porque Vê. quando eu pego o meu salário, o governo não tira lá o Sim, INSS, tira o imposto de renda na fonte, quer dizer, primeiro ele. quem paga-se primeiro, na realidade, é o governo, porque ele dá a primeira mordida Pois é. no seu Então, salário antes de chegar antes de chegar na sua lá na mão, já fonte. tem os teus sócios tirando o teu dinheiro. Quer dizer, está pagando primeiro a eles. Depois Faça isso com você. crie Né? seus próprios Crie seu próprio boletos, imposto. é o seu valor de Eu fiz uma negociação com o meu agente financeiro, eu digo, ó, todo dinheiro que bater na minha conta, X% você tira, nem deixa mais para me ver no saldo. Você já tira e não, leva para algum tipo de aplicação. não é do Marcos Vinícius do Não, presente, não é seu, é lá do Marcos Vinícius do do futuro. futuro. Por É, quê? exatamente. Eu criei uma regra que eu digo, olha, eu não tenho que me preocupar com isso. Então, bateu na minha conta, tira. Bateu, tira. Então, quando eu olhar a minha conta, eu já está sem essa Tá coisa. descontado de Então, IPVM, é isso? o meu IPVM, que eu chamo, né? O imposto paga A você você mesmo. mesmo. Gente, isso é uma maravilha de uma dica, né? IPVM, né? Nem que relacionada ao Marcos, é você mesmo. É. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive falando sobre a regra do pague-se primeiro. Eu li um livro muito interessante de um americano chamado David Barr. E Uhum. ele fala, eles me usam muito essa questão da temática do pague-se primeiro, É. lá para os americanos, né? Então, isso é muito interessante. Eu Isso é uma regra interessante para você usar para você mesmo. para você mesmo, você Então, tem que eu fazer diria, isso. a reserva é o segredo do sucesso da sua gestão financeira. Se você não consegue fazer reserva, dificilmente você vai ter progressão na sua vida financeira. Você vai ter essa paz financeira no Isso. futuro, não é isso? Então, finalizando o vídeo de hoje, te agradeço muito, Marcos. Gostaria que a audiência também curtisse aí, dá o joinha para o canal crescer, indica para os amigos e até o próximo vídeo.